Você já ouviu falar em constelação familiar? Tem gente que jura que é uma terapia, outros dizem que não tem nada a ver com a psicologia. Mas afinal de contas, a constelação familiar, ela é uma psicologia ou não é? Esse é o tema de hoje, aqui no Caixa dos Brothers. Eu sou o Sidmar, sou psicólogo e eu tô com o meu colega Rafael, que ele também é psicólogo. Nós vamos conversar de uma forma clara, sem rodeios, sobre o que é essa prática que ela vem ganhando tanta visibilidade. Nós vamos explicar de onde veio a constelação, por que ela gera tanta polêmica e principalmente o que a ciência realmente diz sobre ela. Então já deixa o like, ativa o sininho e bora entender de vez essa história. Para começar, constelação familiar é uma prática criada pelo alemão Bert Hellinger lá pelos anos 1980. A ideia dele é que a gente carrega traumas e conflitos dos nossos antepassados e que esses padrões familiares mal resolvidos podem gerar sofrimentos na gente hoje. É como se existisse uma herança invisível sendo passada de geração em geração. Tipo, meu avô sofreu, meu pai também, e eu estou condenado a repetir o mesmo destino. Parece poético, mas a ciência não comprova que isso funciona assim. Nas sessões de constelação, as pessoas representam papéis, como avô, pai, mãe, e o constelador vai conduzindo o grupo, tentando revelar possíveis dinâmicas ocultas. A ideia é reorganizar simbolicamente essas relações, buscando um equilíbrio dentro do sistema familiar. Mas aqui vem o ponto crucial. Isso não é uma abordagem reconhecida pela psicologia científica. E há bons motivos para isso. Isso porque a constelação mistura conceitos psicológicos, espirituais e até místicos. Fala-se de campos energéticos, ordens do amor, forças sistêmicas e nada disso tem comprovação científica. Não existe nenhum estudo sério que comprove que essas coisas realmente existam ou que possam curar traumas. Outra coisa, o método não tem um protocolo científico claro. Cada constelador pode conduzir do seu jeito, baseado na própria intuição. Isso pode até gerar momentos emocionantes, mas não é o mesmo que um processo terapêutico, onde há teoria, técnica e ética. É como testar um remédio testado em laboratório com um chá milagroso. O chá pode até fazer bem para alguém, mas isso não quer dizer que ele é realmente um tratamento médico. Da mesma forma, a constelação pode fazer bem para alguém, mas isso não quer dizer que ela é um processo terapêutico validado pela psicologia. E o problema não é participar, é tentar vender como terapia. Quando alguém fala, faça constelação e cure a sua ansiedade, isso é perigoso. Porque cria a ilusão de tratamento, mas sem o respaldo científico. E nem o cuidado dos critérios éticos que a psicologia exige. A psicologia trabalha com evidência, com teoria testada, com responsabilidade. Constelação trabalha com simbologia, emoção e crença. São duas coisas diferentes e misturar as duas coisas só gera confusão. Exatamente, Rafa. E é aqui que muita gente se confunde, porque quando alguém passa por uma constelação e sai emocionado, acha que viveu um processo terapêutico. Mas a emoção, ela não é uma evidência. Chorar, sentir alívio ou ter um insight momentâneo não significa que houve um tratamento psicológico. E o que acontece, na verdade, é que a constelação ela usa uma linguagem que parece psicológica, mas funciona num campo simbólico, quase que ritualístico. E tudo bem, tem quem se sinta tocado, tem quem ache sentido nessa prática, mas é preciso ter clareza. Isso é uma vivência subjetiva, não um processo clínico. E quando a gente mistura espiritualidade, consciência, sem deixar claro o limite entre uma e a outra, a gente corre o risco de banalizar o trabalho psicológico. A psicologia, ela existe para ajudar as pessoas com base em estudos, em métodos e também no acompanhamento que ele é ético. Não é sobre curar a alma dos antepassados, é sobre entender como você funciona aqui e agora, dentro da sua realidade, dentro do seu contexto. Uma outra questão que é muito importante é que dentro das constelações, a interpretação ela depende totalmente do constelador. Ou seja, o que ele vê ou o que ele sente vira verdade naquele espaço. E existe um problema nessa prática, porque isso abre espaço para interpretações erradas e até para induções perigosas. Existe relato de pessoas que saíram de constelações se sentindo culpadas por coisas que nem eram delas,
como se carregasse um peso que o grupo acabou revelando. Só que isso, do ponto de vista psicológico, acaba sendo muito grave, porque mexer com o emocional de alguém exige sim um preparo técnico e muita responsabilidade. Você não pode colocar alguém vulnerável para estar revivendo uma dor familiar sem um suporte adequado depois disso. E a psicologia, ela tem um compromisso com o cuidado ético e também um acompanhamento contínuo. Já a constelação não, ela propõe uma vivência de uma hora e pronto. E é aí que muita gente sai com as feridas abertas, achando que teve uma cura. Então, para deixar bem claro, o ponto não é demonizar a constelação. O ponto é colocar cada coisa no seu lugar. Ela pode até ter um valor simbólico ou espiritual para quem acredita, mas ela não deve ocupar o espaço que é da psicoterapia com o psicólogo. É isso. E no fim das contas, o que a gente está dizendo aqui é bem simples. Constelação não é psicoterapia. A constelação pode até te ajudar a gerar insights, a compreender algumas relações familiares, sobre seu lugar no mundo e tudo mais. Mas isso não quer dizer que ela tenha uma base científica. E sem isso não dá para chamar de psicoterapia. Quando a gente fala de saúde mental, não dá para a gente brincar que existe uma cura rápida, né? Psicoterapia não é chá revelação. É um processo. É tempo, vínculo, método, não é um espetáculo. E, sinceramente, quando uma prática se vende prometendo respostas instantâneas, é pra gente ficar alerta. Porque quem trabalha de forma séria sabe que autoconhecimento não é uma coisa que acontece da noite pro dia. E é importante lembrar que essa confusão entre a constelação e a psicologia, ela também não acontece por acaso. Segundo o próprio Conselho Federal de Psicologia, muita gente tem procurado essas práticas alternativas porque está desesperada por respostas rápidas. E isso mostra um problema ainda maior, que é essa dificuldade de lidar com a própria dor. Hoje, o Brasil é um dos países que mais consome terapias alternativas no mundo. Um levantamento do IBGE apontou que mais de 5 milhões de brasileiros já recorreram a práticas sem base científica para tratar alguma questão emocional. Só que olha que curioso, o mesmo estudo mostra que a procura por psicólogos cresce junto com essas práticas, o que revela uma coisa importante. As pessoas querem ajuda, mas nem sempre sabem aonde procurar. E é aí que entra a nossa responsabilidade como profissionais. Porque quando alguém está buscando uma constelação, muitas vezes está só tentando entender a sua própria dor. O problema é quando encontra respostas prontas, do tipo, você está assim por causa do seu bisavô. Ou então, a sua ansiedade é lealdade inconsciente à sua família. E isso soa muito profundo. Só que na prática acaba simplificando demais algo que é muito complexo. E a psicologia, ela existe justamente para ajudar a pessoa a construir esse sentido de uma forma crítica, de uma forma segura, e ela não entrega verdades prontas. E o mais perigoso é quando alguém sai de uma constelação acreditando que se curou e por isso abandona o acompanhamento psicológico. É aí que a confusão se torna um prejuízo real. E é por isso que a gente faz questão de trazer esse tipo de conversa aqui, para que pessoas como você possam ter consciência do que é constelação familiar. Não é sobre atacar, é sobre esclarecer. E o que a gente tem que reafirmar e que vocês precisam saber é que constelação familiar não tem nada a ver com psicologia. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma a enxergar melhor a diferença entre constelação familiar e psicologia, deixe seu like, comenta aqui, conta pra gente se você já participou de alguma constelação e o que você achou. Se inscreva no canal, né? E até o próximo vídeo aqui na Caixa dos Brothers.